Então, seguindo mais uma rodada de perguntas e respostas aí, continuando o que a gente já vem falando sobre hiperconvergência, sobre virtualização, né, serviços em data center, parte de storages de alta performance. Eu tenho algumas perguntas aqui para ti, tá, Thierry? E eu quero iniciar hoje falando um pouco de computação de alto desempenho, né? Um fator bastante importante aqui, que eu julgo muito necessário, não somente o conhecimento, mas sim aplicar estes conhecimentos como boas práticas, né? E o tema que eu gostaria de iniciar aqui é sobre a configuração de MTU, né? Hoje, um MTU configurado corretamente em uma rede, a gente pode não só evitar problemas, assim como aumentar o desempenho, né? Estamos falando hoje de redes conectadas em switches topo de rack de 10, 25, 50, 40, né? 100 gigabits e muitas vezes fazendo agregação, né? Então, eu queria que tu nos falasse um pouco sobre a importância dessa configuração correta de MTU na rede. Certo. Quando a gente tem uma camada, né? A gente tem as 3 camadas debaixo do protocolo do ISO, né? Tem os protocolos Layer 1, Layer 2 e Layer 3, certo? Então, a gente vai ter ali o Layer 1, que é o layer físico, bits 0 e 1 trafegando, certo? Vai ter o Layer 2, o Layer de enlace. Esse Layer de enlace, eles são agregados de bits que juntos formam um frame e esses frames suportam os datagramas de IP, né? Então, o pacote IPv4, ele tá nesse terceiro nível. Ele fica acima ainda de enlace e de físico, certo? Então, o que é um MTU? Um Maximum Transmission Unit, a unidade máxima de transmissão. É o tamanho máximo que esse enlace ele vai ter na rede, certo? Então, para o protocolo Ethernet, o padrão é 1500. E é o protocolo que é o mais utilizado. A maioria das máquinas que a gente tem físicas, elas vão vir com esse padrão. Porque o mínimo que se espera, né, numa infraestrutura física é que ela aguente esse 1500 de MTU. Ou seja, esses 1500 bytes juntos formam o maior frame possível, certo? Eu não consigo colocar um pacote IP, né? Tem um pacote IP grande, eu tenho que colocar ele em vários enlaces com tamanho máximo de 1500. Ou seja, se eu vou ter um pacote IP de 6000, eu vou ter que dividir ele 4 vezes, em 4 vezes de 1500 e mandar 4 enlaces, certo? E cada um desses enlaces, ele vai ter um payload, né, a informação, o dado bruto ali, mas ele também vai ter uma header que vai ocupar ali por volta de 4 a 5 bytes, certo? E essa pequena diferença de 4 a 5 bytes acaba gerando uma grande lentidão na rede, ou melhor, a palavra não é lentidão, a palavra é ineficiência. Por quê? Beleza, eu vou ter um pacote de talvez 10 teras que eu quero mandar de informação. Um disco SCSI, que eu tô toda hora fazendo leitura e gravação nele, certo? Sempre que eu faço essa leitura, essa gravação, eu ter esse processo a mais de passar no switch router, de passar no switch normal, ele fazer essa fragmentação do pacote IP, né? Porque o SCSI ele é baseado no IP. Ele vem grande, ele tem que fragmentar cada vez no processamento, pega a CPU do switch, pega memória do switch. Então, todo equipamento da rede, ele vai ter que trabalhar muito mais e, por consequência, gerar uma latência na rede, certo? Então, a gente está falando uma diferença que, olhando assim, a gente acha que é pouca. É questão de 99,9%. Mas quando a gente fala de teras, petas, né? Talvez até exabyte a nível de um ano inteiro, essa diferença ela é significativa, certo? Porque eu vou ter que comprar equipamentos mais cedo, mais seguido, para aumentar essa minha capacidade. Eu vou transferir menos dados se eu não configurar da maneira correta. Então a gente tem que ajustar isso. Ah, bacana. É interessante isso porque a maioria dos ambientes, né, como default, digamos assim, opera em 1500 e muitas vezes redes, principalmente SAN, né, que necessitam de fazer jumbo frame, elas não estão configuradas
talvez da forma que deveria, né? Então, mesmo que o ganho não seja tão alto, né, mas ele é significativo, correto? Sim, com certeza. É que a gente sempre quer extrair o máximo de eficiência. E não é um ajuste custoso. É realmente entrar no equipamento, só que é algo que tem que ser feito com cuidado. Eu tenho que entrar em todos os equipamentos da rede. Porque quando eu coloco... Deixar todos padrões, né? Todos padrões. Porque senão não conversam com o outro lá. Não conversam com o outro e aí eu vou acabar defasando a minha rede ao invés de estar melhorando ela. Então eu tenho que garantir que realmente toda a minha rede esteja uniforme para essa configuração realmente poder ajudar a eficiência, né? Isso é bastante... Eu já me deparei, né, com situações onde eram feitas readequações para uma rede Jumbo Frame e que alguns ativos que compõem um cluster computacional pertencentes ao mesmo data center, ao mesmo rack, haviam divergências de configuração, tornando muitas vezes o serviço, se não tiver uma programação correta, um plano elaborado para execução dessa configuração e de troca de forma global, pode-se deixar ativos indisponíveis no momento dessa configuração, né? Claro. Ou seja, isolados, né? Mediante uma configuração que não está igual para todos estes servidores, digamos assim, porque acho que eu particularmente já peguei, aí tu pode complementar com alguma case ou com questões reais também, mas de algumas portas estarem com o MTU alterado, né, para fora do padrão ou para fazer o Jumbo Frame e outras utilizando o padrão 1500, né? E aí esses recursos se isolarem. Então, nesse momento, este isolamento, quando se fala de um cluster de storage, por exemplo, no momento que tu isola, você pode perder o domínio de falha, a paridade e ter um congelamento global de I/O no ambiente. Claro, quando a gente vai realizar esse tipo de ajuste, a gente tem que ter em mente, estou mexendo nisso aqui, o que isso pode ter afetar? Existe redundância para esse aparelho de rede? Porque a gente trabalha muito com a redundância de storage. Pode cair um host, pode cair um disco. Mas, quando a gente indisponibiliza um switch inteiro, a gente não está indisponibilizando um ativo de rede. A gente está deixando todo o cluster, tudo que está abaixo, né? Sem comunicação. Tudo que está abaixo. Tudo que está abaixo dele. Então, esses topo de rack também é bom ter... se vai fazer, talvez, acredito que como boa prática, uma mudança global, que seja possível talvez convergir para um segundo switch que está ali ou com um LACP ou no modo Active Backup trabalhando para se trocar uma configuração, fazer em paralelo para não afetar de forma global, né? Claro, com certeza. Tu ter essa redundância de canal físico é muito importante quando a gente realiza esse tipo de configuração. Outra coisa que é importante é tu ter mapeado antes de fazer qualquer tipo de alteração qual configuração está naquele aparelho, naquele momento. É bem tranquilo de mapear MTU, a gente vai fazendo testes, tem uma flagzinha ali no pacote PV4 que tu coloca, se tu quer que esse pacote se fragmente ou não. Então tu consegue mandar esse pacote PV4, eu não quero que fragmente, e eu vou colocar que a MTU dele ali vai ser um pacote 1500, vai ir com 1500 no enlace. Ele foi, não deu nada. Vou baixar para 1400 ou vou aumentar para 1600. 1600 deu erro, ou seja, está abaixo de 1600. E fazendo esses fine tuning ali, eu consigo identificar, está nessa faixa de MTU, está nesse ponto, aqui vai funcionar, e esse ativo. Eu vou enviando esses pacotes por toda a rede e assim eu consigo identificar. Às vezes eu não tenho acesso, certo? Então eu consigo identificar, aqui eu consigo trafegar nessa MTU, aqui eu consigo trafegar nessa MTU. Até porque existe diferença. Alguns enlaces não são suportados MTU 1500, MTU 9000 pela capacidade física mesmo da interface de rede ou também do cabo. Esse é um ponto que agora tu estava falando, eu estava conectando um pouco as coisas e pensando, porque quando tu vai padronizar switch topo de rack de um recurso específico, de um cluster, por exemplo, é mais fácil do que padronizar uma rede toda, né? Ou um conjunto maior, porque a incompatibilidade também, inclusive o físico, né? Como tu falou, talvez seja um ponto de uma barreira que impossibilite que essa rede toda trabalhe em Jumbo Frame, né?
Claro, até por isso que é importante na hora que é feito o sizing, que é feito o planejamento da rede, eu tenho em mente que eu não posso só colocar todo aquele material, aquele investimento financeiro e às vezes, depois de todo aquele processamento, o tráfego tem que sair por um fio Ethernet, ele não vai aguentar os 9.000 de MTU, ele vai dar o problema. Então todo aquele investimento que eu fiz a mais, ele não pode ser usado porque eu esqueci de considerar esse pequeno ponto, certo? Então a gente não pode deixar escapar nada durante o sizing, sabe? E é bem interessante a gente poder olhar o todo, enxergar o todo e planejar o todo. Porque quando as coisas fogem disso, fica complicado de garantir eficiência. São pequenos detalhes que fazem a diferença aí, Exato. né?